Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os amados irmãos, também para aqueles que não são servos de Deus, que essa paz possa preencher seu coração, redundando em salvação de almas. Como eu sempre digo, meu propósito aqui visa atingir dois públicos. O primeiro público de respeito é o povo de Deus, que está imiscuído no pecado, para que eles venham se arrepender. Segundo, são as pessoas que não são servos de Deus, não digo crente, porque crente até o diabo é. A pessoa tem que ser servo de Deus, para que eles venham se arrepender dos seus pecados, porque tudo aquilo que eu relato aqui, que é pecado, praticado pelos crentes mundanos, os perdidos praticam naturalmente. Então a mensagem de arrependimento para os crentes mundanos é análoga à mensagem de arrependimento para os perdidos, sendo que os crentes mundanos, a situação dele é pior do que a dos perdidos, porque a Bíblia diz que era melhor a pessoa não ter conhecido a Cristo do que conhecido se desviar do santo mandamento. Então esses são meus dois objetivos pelos vídeos e para os vídeos que eu faço nesse canal aqui. Dessa feita, eu estou trazendo um tema aqui para as mulheres. Estava orando a Deus nesse período dessa festa do diabo aí, chamada Carnevalho, espaço para a carne, e tenho visto como Satanás tem trabalhado no meio das mulheres do nosso país e do mundo, especialmente as ditas evangélicas, porque eu, pela misericórdia do Senhor, fui forjado em geração de evangélico dos moldes antigos, onde as mulheres cristãs ditas crentes eram crentes de verdade, tudo. Você olhava para ela da ponta da cabeça até a ponta dos pés, você via o brilho de Deus no rosto. Elas tinham pudor no vestir, no falar, no ambiente onde frequentavam, as pessoas com quem se relacionavam. Era nítida a diferença entre a treva e luz. E hoje isso não mais acontece. Você não consegue diferenciar quem é cristão da perdida, porque a maioria das igrejas evangélicas, elas se imiscuíram com o mundo. O diabo conseguiu introduzir, implantar o mundanismo dentro da igreja evangélica. Como eu disse no vídeo meu anterior, Deus falou comigo ano passado, ele me disse que acima de 90% da igreja visível, ela não subirá, ou seja, a igreja perdida. Mas Deus manda nós somos profetas, continuar clamando em alta voz. E o tema desse vídeo, ele é alerta às mulheres do Brasil. Ele vai se dirigir a 3 grupos de mulheres. Primeiramente eu vou falar para as mulheres crentes que são fiéis ao Senhor, para as servas de Deus verdadeiro. Segunda, vou me dirigir às crentes falsas, aquela dita crente, mas são mundanas. Terceira, eu vou me dirigir às mulheres que não são cristãs, as perdidas. Não é cristã católica. Catolicismo não é, se você ser católico não é servo de Deus. Bebe, fuma, se prostitui, vê novela. Vai envolver todas as pessoas, as mulheres que não seguem a Bíblia. Que eu, muito embora eu sou da Assembleia de Deus tradicional, mas eu não prego o evangelho de denominação. Eu prego o evangelho de Cristo. Porque um salvo, um cristão, não é aquele que diz ter uma religião, carrega a Bíblia, não é por culto, não. É aquele que vive o que a Bíblia ensina e se mantém nele e nela, permanece até a sua morte ou até Jesus voltar. Que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é para esses 3 grupos de mulheres que eu dirijo esse estudo aqui. Inicialmente, eu vou me referir como você identificar uma mulher cristã, ou seja, as características e a identidade de uma mulher cristã verdadeira, as características e a identidade de uma mulher falsa crente e as características e a identidade das mulheres ímpias, que é para você identificar, eu sou uma crente de verdade, eu sou uma crente iludida falsa, e eu sou uma perdida, porque tem pessoas que estão nas religiões de pseudo-evangélicas, mas são, ou pseudo-cristãs, são perdidas. Tem uns que estão nas igrejas porque a liderança fundou com o propósito de
ganhar dinheiro e vai descobrir que ela está enganada. Muito embora ela pratique algumas coisas que são bíblicas, mas no todo elas praticam aquilo que o diabo, o Deus desse século, quer. Porque não há como uma pessoa ser um cristão verdadeiro e viver como uma cristã falsa. Não há como ela ser uma cristã falsa e viver e praticar, obrar elementos verdadeiros. E não há como ser uma perdida agindo como uma salva. Isso aí é inconcebível, tanto pela lógica teológica como pela lógica humana. Isso que é o propósito. Eu quero ler sempre e recitar o meu versículo de cabeceira, que está em Isaías 58:1, que diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a voz da trombeta, anuncia Jacó o seu pecado e a casa de Israel a sua transgressão. Pelo que eu estou vendo aqui, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, mas eu vou tentar compor os comentários, que é um pouco extenso, em uma parte só. Se você assistir a primeira parte, se eu conseguir, compor em uma parte única, eu vou deixar um comentário para explicar para você que tem somente uma parte. Mas, se não couber no tempo que eu estou aqui estimando, eu vou também deixar um comentário explicando para você que tem duas partes. Como eu disse, o meu propósito aqui é trazer as pessoas ao arrependimento. Eu digo para você que o Senhor, Ele tem levantado profetas nesses anos. Eu digo que é o dom, porque nos tempos do Antigo Testamento existia o ministério de profeta. Em Efésios 4:11, a Bíblia também fala dos ciclos ministeriais para a igreja de hoje: evangelista, pastor, doutor, mestre e profeta. Então, o profeta, ele tem um chamado hoje também de exortar a igreja ao arrependimento, denunciar o pecado, nos moldes dos tempos de Israel. Só que hoje o pecado é muito mais avantajado, que tem solapado todo o seio da igreja. Então esse vídeo ele vai girar em torno disso aí. Então eu quero fazer uma breve oração, pedindo para que Deus abra o seu entendimento. Assista até o final, analise antes de fazer o seu juízo temerário, é um pré-julgamento, porque hoje dois jargões Satanás tem impregnado no meio da igreja visível. Um é o Mateus 7:1 fora do contexto. Não me julgue, dizendo que crente não pode julgar. Mentira, podemos julgar sim, segundo a reta justiça, que o versículo 5 de Mateus explica isso aí. E o outro é aquele demônio chamado do não tem nada a ver. Pardon, isso não tem nada a ver. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que é falado hoje pelo meio evangélico, pois o propósito é arrecadar dinheiro, não para ser investido na obra do Senhor, mas investido nas mansões desses falsos profetas, picaretas sem vergonha, que não estão preocupados com a santificação das ovelhas, em tirá-las do pecado, mas mantê-las dentro do engano, avalizando que as suas condutas pecaminosas, depravadas, mundanas, imorais, pode ser compatível com o caminho estreito e a porta apertada que conduz à salvação. Então, fique atento, e se você quiser me ligar, meu telefone é 9, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Campo Grande, 80590386, da TIM, meu de casa é 3041-6925. Eu dou estudo na igreja evangélica, não cobro um centavo, eu prego a Bíblia. Eu não prego para, pastor, me dá um tema, não me dá um tema, mas eu vou pregar aquilo que Deus me dá. Quando alguém dá, pastor, sobre jovem, eu vou orar ao Senhor, me dá um tema aí, o Senhor me dê inspiração sobre essas palavras, porque o tema ele não tem que obrigar o pregador a pregar aquilo que a igreja quer, mas ele ser usado para ir ouvir o que Deus tem para ser ouvido pelos membros, não é pela igreja que somos nós. Então é nesse contexto que vai desenrolar este vídeo. Então, inicialmente, nós vamos ler aqui alguns versículos, que na medida que eu for expondo o estudo, eu faço um comentário, tem os versículos, eu faço um comentário explicando os elementos que eu vou citar. Então, o primeiro ponto que eu quero citar, eu disse que o tema vai envolver 3 aspectos: mulher verdadeira, crente, mulher falsa crente e mulheres perdidas.
Primeiro aspecto vai envolver o quê? Você identificar uma mulher crente, segundo, uma mulher falsa crente e uma mulher perdida. Porque através do nosso corpo, do nosso sentido, nós vamos exteriorizar o que está no nosso coração, certo? E como Deus ele não é burro, ele é o Todo-Poderoso, e através desse vídeo ele vai fazer você identificar se você é uma crente verdadeira, se é uma crente falsa e se é uma crente uma perdida. Eu vou dar as características de cada uma. Depois, a segunda parte vai ser de mensagem específica para a mulher crente, para a falsa crente e para a perdida. Sempre levando a mulher crente ficar firme em Jesus, não mudar. A falsa, voltar para Jesus, largar todos esses pecados que ela segue, e a perdida, ela se entregar a Cristo e ser santa de acordo com o padrão da mulher santa. Esse é meu alvo. Sempre conduzir você para o caminho do céu, né? Sabendo que a maior escola dominical é a palavra de Deus. Toda escola dominical é tirada desse tema. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo que eu falo aqui eu vou fundamentar. Não fique com raiva, porque eu vou falar a verdade. Jesus, ele não era amado pelas pessoas, sabe por quê? Porque ele testificava que as obras deles eram más. Hoje todo pastor compromissado com a verdade, ele não vai ser amado pela maioria dos membros das igrejas. Só vai ser amado por aqueles que são salvos e amam a palavra de Deus. Porque se ele denunciar o pecado no meio da igreja, ele vai ser odiado assim como Jesus foi, que está lá no livro de João, né? Então vamos aqui inicialmente as características da verdadeira mulher cristã. Eu coloquei no caderno para facilitar o meu arrazoado. Então, através dos elementos que eu vou citar para você aqui, você vai identificar uma mulher cristã, através da primeira coisa, do falar, como é que ela se comporta no falar. Segundo, como é que ela ouve no ouvir. Terceiro, no pensar. Quarto, no vestir-se e adornar. Quinto, no lidar com maridos e filhos. O sexto, no relacionamento com a vizinha, né, que realmente a maioria do tempo as mulheres ficam em casa, trabalhando dentro do lar. E o sétimo, no servir a Deus. Então esses 7 elementos aqui foi aquilo que Deus me deu para você ter subsídio para identificar uma mulher cristã. Geralmente nós não temos o poder de saber os pensamentos das pessoas, das mulheres. Mas o pensamento, ele é onde está a produção de toda a essência do servir a Cristo. Porque ali onde Deus fala, né, onde a pessoa pensa, e o diabo lança os dardos dele. Uma mulher santa, ela vai diferenciar, discernir o que é pensamento dela, de Deus, do Espírito Santo e do Satanás. Então isso vai vir a lume, ou seja, exteriorizar-se através do Espírito que habita nela, porque o Espírito ele funcionou como um filtro. Se a pessoa for sujeita a Deus, a mulher, ao Espírito de Deus, ela vai deixar vir à tona aquilo que edifica, aquilo que é ruim, ela vai suprimir, ok? Então vamos não falar, né? Eu escrevi assim: características e identidade da verdadeira mulher de Deus. Observação: uma mulher será serva de Deus pelo que ela revela no seu interior, por meio do seu corpo, seus sentidos e na relação com o próximo, inclui marido, filho, os irmãos da igreja e a vizinhança. Então esse é o esteio que vai estar erguido. Sobre esse esteio tem essas nuances aqui: corpo, seu sentido, na relação com o próximo, inclui marido e filho e na relação com o próximo. Então vamos falar. A serva de Deus, a mulher de Deus, nunca responde ao marido e nem discute, mesmo quando o marido é duro. Ela, calada, deixa Cristo falar por ela. Agindo assim, a autoridade do marido não é afrontada
fazendo o acalmar-se. Eu quero ler aqui 2 versículos da Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 26. Timóteo, Tiago, capítulo 1, versículo 26. Leamos. Diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Quando falo desse, ele tem sentido tanto abrangente para o homem e para a mulher. Dizem que a mulher faz mais que o homem, é a natureza dela. E o que eu estou falando para vocês aqui é baseado em algumas experiências que eu tive, irmão que já tem situação de família assim, e isso fez com que eu transformasse isso num arcabouço, seja, num conjunto de experiências, e quero passar com o propósito de edificar a família. Então, muitas vezes você vai descobrir que casamentos foram destruídos, houve briga no meio da família, porque a mulher, ela não soube se calar. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele dá autoridade para ele. Então, homem algum, seja crente, seja meio crente ou perdido, ele não admite ele falar com a mulher, falar com ela, repreendê-la da orientação e a mulher se levantar contra ele. Muitas das brigas, eu digo para você que 90%, acima de 90% das contendas que há no lar, no casal, é por conta da mulher não observar isso. Então, para você que é mulher de Deus, a mulher de Deus, ela é pouca de si. Isso não é ser covarde e nem também ser omissa. Isso é mansidão. Porque através dela se humilhar, Deus vai tocar no coração do marido só. Até a mulher que é serva de Deus fiel, que o marido não é ímpio, ela vai conseguir quebrar o cara assim. Aí no afã do guerreiro, ele fica um sapatinho, aí Deus toca no coração dele e fala assim: ô meu, vai lá, é assim que funciona. Eu estou certo, é o primeiro bisu. Minha primeira carta de uma mulher cristã, ela não responde o marido, por mais que esteja coberta de razão. Depois que ele esfria a cabeça, se ele não vem falar com ela, amor, tão dura comigo, chega lá com ele de sapatinho e consegue quebrar. Então, a mulher crente é assim. As ímpias, a falsa crente, não é assim. Briga, discute, eu vou falar quando eu falar das mulheres ímpias e das falsas crentes. Provérbio 14:1 também nos diz o seguinte, ó. Provérbios 14:1. É o livro que eu mais gosto da palavra de Deus. É o livro de Provérbios. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Eu estou lendo aqui uma Bíblia na versão Almeida Corrigida Fiel, que é aquela que mais se aproxima, é fiel ao hebraico, né? Então, aqui, a mulher de Deus, ela é sábia, porque ela consegue edificar. Quando nós falamos de edificar, temos que colocar tijolinho. Uma casa você não consegue criar, construí-la do dia para o outro. Então, parte da casa ela sendo construída. Você primeiro planeja, faz a planta, cava os buracos, faz o alicerce e vai construindo. Ela vai sendo edificada paulatinamente. Então, a mulher de Deus, tudo que ela faz é com o propósito de edificar tanto a vida do esposo, dos filhos, né, na paz sentimental, espiritual, em todas as áreas do existencial humano. A mulher de Deus, a mulher cristã, ela edifica a casa dela. Uma delas é pela boca. Então Tiago diz isso aqui. Quero ler também Isaías 53, 7. Isaías 53, 7. Uma passagem que talvez não seja muito conhecida dos irmãos, mas tem a ver com o que eu quero passar aqui. Isaías 53, 7. Se não me falo, diz assim: ele foi oprimido, é conhecido sim, esse versículo, e afligido, mas não abriu a sua boca.
Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isso aqui é o exemplo que a mulher e o homem, qualquer chefe de família ou pessoa que quer se comportar bem, que com essa palavra ele deve tomar para evitar qualquer tipo de controle, no trânsito, no lar. E a mulher cristã, como ela é uma filha de Deus, uma cristã verdadeira, ela se submete, ou seja, ela quebrando a cerviz diante desse versículo, assim, como Cristo foi diante do Pai, levado para expiar os nossos pecados. Então, o exemplo que nós temos que ter maior de submissão aqui, no falar, no discutir, é o exemplo de Jesus. Então, a primeira característica de uma mulher cristã é no falar. Ela pode estar pregando, ela sempre vai o quê? Calar. E quando abre a boca, ela pondera as palavras. Porque diz aquele que fala sem ponderar as palavras é tolo. Então, a mulher de Deus, ela é calma, ela tem domínio próprio, ela tem temperança. E tudo que ela fala, ela procura fazer com que aquilo que ela fale seja ornamento da doutrina de Deus, de Cristo, e o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque ela tem o Espírito de Deus. As falsas crentes e as perdidas não agem assim. Ok? Então, a primeira virtude na mulher é isso aqui. O exemplo de Jesus nos dá nele morrendo aqui no Calvário. O segundo aspecto é no ouvir. A mulher cristã verdadeira espera o marido terminar de falar. Em silêncio ela ouve, enquanto pede direção de Deus para saber o que vai falar. E não se insurge tentando ganhar no grito. Isso aqui tanto do homem como da mulher. Como eu vejo hoje, pelo que eu experienciei, com o que me falaram, que eu levantei aí, que a maioria das separações dos casamentos se deram por o marido falar e a mulher ficar falando junto, a nossa mente funciona desse tipo de maneira. Eu estudei um pouco de psicologia, né? 6 meses. Então, estudei direito, mas eu psicologia estudei antes. Então, a mente humana funciona assim. Nós fomos programados por Deus para quando a pessoa está falando, o receptor está processando. Se ele tentar ouvir e falar ao mesmo tempo, o treco embaralha todo na mente dele e ele não consegue absorver aquilo que o emissor está transmitindo. Então, o diabo ele é muito astuto, porque ele sabe que quando nós falamos ao mesmo tempo e tentamos ouvir ao mesmo tempo, nós não vamos conseguir captar ou absorver a mensagem que o emissor está transmitindo para o receptor. E ele sabe que Deus nos programou dessa maneira. Somos a máquina perfeita criada pelo Senhor. E se ele botar briga, vai acabar encontrando, vê no trânsito, blá, 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 blá. Jesus, no seu julgamento, ele, a maior do tempo ele ficou calado. Então, se a pessoa souber ouvir, ele quebra a pessoa. Meu pai diz, quando um não quer, dois não briga. Se a pessoa estiver falando, e a pessoa estiver ouvindo, tentando entender a pessoa, já não vai estar afrontando o marido ou a pessoa. Enquanto isso, ele vai ter aqui apto para ouvir, tardio para se irar. Mas o Senhor, mais que eu esteja falando com ele assim, com ela, papá, o marido falando, a pessoa, ela se me dá direção. É assim que eu aprendi. Então, a mulher de Deus, ela sabe ouvir. Aqui em Eclesiastes 5, no 3, diz assim, vou ler para vocês aqui. Eclesiastes, capítulo 5, Eclesiastes, onde nós somos em Provérbio, capítulo 5, deixa eu ver se versículo 1 e 3. 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe o que faz o mal. Eu quero pegar essa parte do meio aqui e dizer para você que uma mulher serva de Deus, ela ouve muito mais do que fala. E hoje em dia, com esse advento da Lei Maria da Penha, em parte é bom, mas ela deu superpoderes para as mulheres, e a mídia satânica, né, que digo para você que 99,9% da mídia é diabólica,
o diabo tem colocado na cabeça da mulher a inversão dos papéis. A mulher, se o cara olhar com cara feia para ela, que é o chamado dano moral, achar, já você é feia, olhar com cara feia, ela pode demandar em face do marido, do homem, da pessoa qualquer, né, que a demanda vincula-se ao aspecto da violência doméstica, mas também aplica-se com analogia. Na rua, se o cara estiver dizendo, você é feia, é um cara feio, fazer para ela assim, ela já tem precedente suficiente para demandar em cima das pessoas. Então o inimigo fez assim, sentirem-se super poderosas para, em vez de calar o papel de Deus, que diz que a mulher não permite a mulher falar, nem usar de autoridade sobre o marido. Hoje em dia os conceitos, os filmes, a novela maldita, mostram a mulher sempre se sobrepondo ao homem. Por isso que nós temos aí uma gama de violência, um índice de violência exacerbada, porque o próprio diabo faz as mulheres, pelo orgulho, afrontarem os homens, e Deus não programou o homem para a aceitação da mulher. Muito embora nós temos que ser manso, curvar-se, mas o erro das mulheres falar com o homem duro, como fosse um empregado, elas perderam o temor. Então uma mulher de Deus, ela sabe ouvir, caladinha. Meu amigo, quando você fica lá, você quebrando qualquer coração humano. Já passei por essa experiência e funciona. Ou seja, uma mulher crente de verdade, ó, o marido pode para ficar caladinho, não vai afrontar o cara, quebra o guerreiro. Então ela sabe ouvir. Então, Eclesiastes capítulo 1 diz assim que nós temos que, chega-se para ouvir melhor do que oferecer sacrifício de tudo. O versículo 3 diz assim, o 2, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas tuas palavras, porque dá muita ocupação vem o sono, e a voz do tolo dá multidão nas palavras. Uma mulher cristã, ela é boca de siri, como nós falamos aqui no Rio de Janeiro. Então, uma mulher serva de Deus, até mesmo quando eu falo das vizinhas, tem mulher que é para falar muito, briga de mulher porque falar demais. Uma cristã verdadeira, a mulher vem à porta da casa dela e fala assim, não quero discutir não, com licença, você não presta. Ela tem a humildade. Porque você evitar uma contenda não significa que você é covarde e medroso. Você está sendo sábio. Quero dizer que o sábio ou o avisado vê o mal e se desvia. Uma mulher cristã não fica brigando, não fica contendendo, não levanta a voz, ela igual um cabritinho só, pá, entendi, beleza. Ela falou, eu converso com a senhora, passa aqui depois. Ela entra no quarto, ela não sei. O marido chega bêbado, para falar. Fica triste, fica. Vai lá para os pés do papai do céu, orar, em vez de ficar brigando na frente do marido. Aí o cara mete um tapa na cara dela, o ímpio aí vai dizer que o cara é ruim. Não. Ela provocou um homem, porque ela não sabe que Deus nos programou, nós homens, para nós temos a autoridade de nós. Nós somos o cabeça. No quartel tem o meu comandante. Ele fala do meu resultado. Pode que tenha errado depois, nós quisermos ponderar com ele, mano, posso falar com o senhor? Aí vai com a educação, o comando do ensino, quebra o guerreiro. E é assim que nós aprendemos, e o próprio regulamento da Mariana ensina isso aí. E a Bíblia, que é a nossa regra, foi para ensinar. Então, uma mulher cristã, ela vai saber ouvir. Também, nesse mesmo capítulo, no versículo 17, diz assim, Eclesiastes, nesse mesmo 5:17, eu marquei aqui errado aqui. Filipenses, deixa eu ver uma coisa aqui rapidinho, que eu peguei aqui um referencial. Deixa eu ver uma coisa só aqui, se marquei Eclesiastes. Eu marquei aqui errado. Mas eu vou passar essa parte aqui, eu vou falar para. Vamos ler também 1 Timóteo 2. Depois eu vou ver essa referência bíblica. 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 11 ao 15. Isso aqui ele vai me mostrar. Diz assim, a mulher aprenda em silêncio. Se você pegar o título lá em cima, está escrito assim a partir do 9, os deveres das mulheres cristãs. Eu não vou ler o livro versículo 9 e 10, porque aqui eu vou falar desse versículo lá na parte de vestimenta da mulher. Mas aqui eu falo do que o apóstolo Paulo orienta Timóteo a falar com relação às mulheres cristãs.
que as mulheres cristãs verdadeiras, não são as falsas, viu? Assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Diz, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Aqui, em relação familiar. Aqui a pregando na ouvir um pergunta, só me explica isso aqui, ela pode ensinar assim. Mas aqui é sobre o marido. Papel, autoridade. Que Deus não revogou e não inverteu o polo da demanda aqui. Mas que esteja em silêncio. Aí o apóstolo Paulo explica por que a mulher não pode chegar a falar com o marido duro, impor, como muitas mulheres crentes agem. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Olha aqui, ele explicando uma analogia lá do Velho Testamento. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Estou cansado, mas vamos lá. Aí ele diz assim, salvar-se-á, porém, dando à luz, olha que coisa maravilhosa, o homossexual, que é desse marido, jamais terão, dando luz a filhos, ó, se permanecer com modéstia, ó, moderadinha na fé, não querer impor, no amor e na santificação. A Bíblia diz aqui, hoje em dia as mulheres não querem mais ter um filho, só querem, eu vou me cuidar. Aí tem filho lá com 70, 80 anos, né, eu estou brincando a brincadeira aqui, mas já e daí avançada, porque querem curtir a vida primeiro. E Deus delegou o papel para a mulher aqui maravilhoso. É de salvar-se-á, porém. É a que a Bíblia diz, minha filha. Eu não sou crente moderno, eu sou crente bíblico. Né? Dando a luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Ó, então ouça, mulher cristã. Isso aqui não sou eu que estou dizendo para você. Eu estou simplesmente repetindo o que Deus estabeleceu aqui através do apóstolo Paulo para Timóteo, numa carta que ele mandou para ele, e como é que você tem que ser com seu marido. E o papel maravilhoso de você. Só você pode dar luz a uma criança. Um homossexual, eles podem cortar o pênis dele, pular para dentro das pernas dele, tentar fazer uma genitália feminina que não é, implantar um seio, mas ele nunca vai menstruar, ele nunca vai dar de mamar neném e nunca vai gerar uma criança, porque assim não consegue implantar um útero num corpo de um gay. E acima de tudo, pasmem vocês, Deus não permitirá a ciência mesquinha, mundana, transmutar a alma de um gay, o corpo de um homem gay, transmutar em uma alma de um homem para uma alma da mulher. O cara pode mudar o nome lá na certidão de casamento, de nascimento dele lá, nessa certidão de união estável que eles querem agora, estão para votar aí no Congresso, essa imundícia. Já estava filho do diabo, mais suplicy do inferno, e outra lá que são instrumentos do cão, querendo mudar o nosso Código Civil. Pode mudar, mas eu quero ver se ela tem poder para. Então, vou criar um esquema aqui para transmutar a alma. O cara é gay, agora a alma de um gay é a alma de mulher e a alma dele vai para outro lugar. Me diga por que a alma do gay, se eles pudessem fazer isso aqui, transmutar. Ou uma mulher que é lésbica, só toma aqui minha alma e um cara que é gay toma aqui minha alma. Não tem como. Se a alma do gay fosse para a lésbica e a alma da lésbica para o gay, não tem como. Então isso é mentira. Você que é homossexual, abre os teus olhos, rapaz. Você vai para o inferno. Você, essa mulher aí que é a tal de, deixa eu lembrar aqui, Lana Rhoden, tu te arrepende, tu vai queimar no fundo do inferno. Você é mulher, você não tem pênis para introduzir na genitália de uma mulher. Tu tem um filho, teu marido tem um filho em você, então te arrepende. Se tu morrer, tu vai queimar no fundo do inferno, viu? Então, mulher de Deus, você que é cristã, medite aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Isso aqui é para você ouvir. Então aceite, submeta-se ao Senhor. Terceiro ponto é não pensar. Colossenses capítulo 3, nós conhecemos muito bem essa passagem. Versículo 10. Aplica-se para todos os crentes, tanto para os homens cristãos como para as mulheres. Colossenses, eu sei de cabeça, mas eu vou ler. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim, é muito conhecido, né? Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra. Aí ele fala, não, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, ela morreu para uma mulher cristã verdadeira, ela morreu para todos os prazeres do mundo, né, e ela ressuscitou com Cristo, assim como o homem verdadeiro é a mesma coisa. Aqui está no imperativo afirmativo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não, ela fica vendo porcaria de novela, fofocando a vida dos outros, pensando em coisa ruim, não. Pensar nas coisas que são de cima. Então, uma mulher cristã, ela não pensa na maldade das pessoas, não pensa se o marido está traindo ela, não pensa se o marido está vendo filme por nada disso ela pensa. Porque se o inimigo coloca a cabeça, não. Se o marido estiver sacaneando com ela, o Senhor Deus vai cobrar. Então, quando uma pessoa, uma mulher é cristã de verdade, ela ocupa o mente dela, ocupar as coisas do céu. Orar pelo marido, orar pelos filhos, orar pela vizinha fofoqueira, orar pelos ímpios, né? Ela está ocupada com as coisas do céu. Tudo que ela faz é focada para agradar. Então, uma mulher cristã verdadeira, tudo que ela faz é focada para agradar a Deus. E ela pensa nas coisas de cima, porque ela é obediente à palavra do Senhor. Ok? Então, Filipenses 4:8 também, estou mostrando aqui como é a mulher cristã. FC, né? Filipenses vem em Colossenses, capítulo 4, que é o último capítulo, versículo 8. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, isso aqui é lindo, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensar. Olha que a mulher crente, ele é tudo oposta da falsa crente. Por isso, que na minha rua, a mulher que só pensa coisa ruim, né? Acusa as pessoas que quando uma pessoa pede perdão. É o marido discutiu com a mulher, aí ele pede perdão para a mulher, aquele pecado já é. Aí se o diabo usa uma pessoa para acusar você, ele sabe que é o diabo, porque o diabo acusa de pecados que já foram perdoados por Deus, né? Então, a mulher cristã, ela ocupa a mente dela em pensar nessas coisas, porque ela tem uma mente restaurada por Cristo. A mulher serva de Deus, ela vai pensar que ela está olhando mal para mim. Ela não suspeita mal, porque por isso que quem tem o amor, ela não suspeita mal. Então por isso que Deus pensa, né, que foi muito desagradável, mas graças a Deus, Deus me ajudou superar. Aqui perto da minha rua, mora aqui no Timbi, segunda rua aqui, tem um pastor que já morreu, né, e o filho dele é um também pastor, que substituiu. Eu passando vindo da padaria do Ilha do Seu Antônio, vi a esposa dele na rua, que eu fui da carona dele, entra aí, varão. Ela falou, não, varão, filho, eu moro aqui. Aí eu parei assim, puxa, não recusou a carona com a esposa dela um tempão. Aí eu depois me toquei. Eu senti um peso no coração do seu diabo. Essa mulher suspeitou mal de mim. Deu às 4 da tarde, bateu na minha porta da campainha, aí veio o esposo dela e o cunhado dele, que casado com uma menina lá. Sou o varão, é tu? Eu digo, já entendi. Eu digo, a sua esposa, eu fui dar carona para ela ficou assustada. Digo, mas você está pensando que eu desci no sua mulher? Não, eu falei para ele assim, que eu sou muito cara de pau, eu falo aquilo que eu penso, eu não tenho rabo preso com ninguém. Não, varão. Mas fiquei depois, aí eu fui na casa dela, saí daqui, fui lá, cheguei lá, tinha a irmã do varão. Digo, cadê a varão? Eu pedi, varão, me desculpa aí. Quando eu fiz esse casal para a senhora, eu pensei só, porque ela tinha me conhecido, que eu tinha um palhozinho, vendeu, mas eu disse que ela não conhecia o palho. Eu cheguei lá, baixei o vidro ali para ela, mas depois fiquei pensando, essa mulher pode ter pensado que eu dei carona para dar em cima, mas é pertinho. Aí a outra veio falar comigo, a mulher começou a falar alto, eu digo, peraí, eu não conheço a senhora, só está ensinando que eu dei em cima da esposa do seu irmão. Eu fiquei pensando aqui, rapaz, eu chorei tanto, eu fiquei encucado, eu digo, como é que os crentes estão hoje? Né? Eu moro aqui há 14 anos. Sempre domingo passa lá o velhinho, o pai dele falecido, o pai dele. Ele quer dizer, orava, conversava com a esposa dele, que é uma parcela de Deus. Depois que o velho morreu, essa menina bota bermuda. E ela não gostou de mim, porque eu sempre fui lá e digo, crente que bota bermuda para o inferno. E eu entendi ali que o diabo usou bem daquela mulher para insinuar coisa ruim no meu espírito. Como é que a mulher pode pensar que eu dei carona para a irmã, eu fui na Daniela na escola, passei no São Antônio, comprei um pão, vim pela rua do pastor Jorge, topei a mulher de ouvir aqui um pouquinho no timbre, depois na casa dela, na casa dela, que é normal. E se aquela pessoa morre, eu digo, eu não conheço a senhora, você não me conhece. Eu digo, o crente não suspeita mal. Se tu tiver amor de Deus no seu coração,
Só não vai suspeitar mal de mim, não. Aí ela me olhou, seu cara feia. Aí o genro dela lá, que é meio carnal também, não, tá salvo, varão, eu digo, não, tô tranquilo. Mas pode vir pra casa com o coração pesado, ó. Orei o Senhor porque uma coisa que, se tu não crê, uma coisa que eu fico revoltado, é a pessoa me acusar de algo que eu não faço. Se tem uma coisa que eu sou, pra minha esposa, ela sabe disso, eu não traio minha esposa, ela é minha brava, mas eu não traio minha esposa, eu digo, você pode me trair, mas eu traio, você não trai, porque ninguém não dou pra ninguém. E os crentes de hoje têm um coração maldoso. Eu digo que essa mulher ela não é cristã verdadeira, porque uma mulher de Deus, ela tem ciúme, ela não suspeita mal, né? Depois fiquei pensando assim, nada como é um servo de Deus, até porque, não, mano, tá safo. Foi, e ela entendeu mas eu, na minha visão, aquela mulher ficou pensando mal de mim. E a cunhada dela, né, que aproveitou que a Carol de bermuda apertada, digo, essa mulher vai aproveitar para querer lançá-la. Ela já estava insinuando isso. Então eu fiquei vendo aquilo ali, chorei a semana toda. Senhor meu servo, quem tem amor não suspeita mal. E Deus me deu aquele versículo, que o amor ele não suspeita mal. Portanto, uma mulher que tem de verdade, ela não suspeita mal de ninguém. Porque se a pessoa estiver intencionando pegar o marido dela, ou o pastor primeiro, pegar a mulher, Deus vai cobrar. É por isso que eu tenho um coração puro. Deus me conhece, que eu sou por fora, eu sou por dentro. Eu sou um pastor radical. Eu converso com Deus. E aquilo que ele me fala, isso que eu falar para você, você vai falar para as pessoas. Que eu mandava escrever e colocar, eu coloco plaquinha frente da minha casa, coloco nos postes, na porta da igreja, eu estou orando com Deus, Deus me fala, ele está mudando. Vai lá, coloca esse cartão na porta, eu vou lá e falo. Eu não tenho medo de falar para as pessoas, porque eu tenho que falar a verdade. Se Deus me fala as coisas, a pastor fala, eu digo, busca se santificar, Deus vai falar contigo. Outrora ele falava comigo, foi em 77, quando eu era guri, aí eu comecei a ficar um crente meio rebelde, Deus parou de falar comigo. Quando eu fui batizado no dia 27 de novembro, 97 do Espírito Santo, que foi uma mudança, Deus me deu um choque, foi uma mudança radical na minha vida, ele começou a falar comigo lá pra cá, eu não pedi mais, é uma coisa maravilhosa. Ele me fala sobre o mundo, fala com uma igreja tão grande que acima de 90% da igreja diz, não vai subir. Quando eu olho para as pessoas, aquela ali está no pecado, você vai orar por ela, né? Dos crentes da minha rua, pelos crentes da minha rua, que a mulher está apostada ali, já falou comigo sobre isso, né? Então, a mulher que é serva de Deus, ela não suspeita mal. E nós não podemos pensar algo ruim a respeito do nosso irmão. Porque quando você suspeita mal, você não tem o Espírito de Deus. Ainda mais mentira, é o diabo que coloca esse pensamento, né? E aqui, diz assim, a mulher cristã verdadeira, a mente dela não tem espaço, sem lugar para o diabo. Pois foca prioritariamente nas coisas e objetivos celestiais. Assim o diabo não faz ninho na sua mente. Eu quero ler um comentário aqui da Bíblia, estudo pentecostal que nós adotamos na Assembleia de Deus, né, que o pastor Gilberto, nosso doutor velhinho, é um senhor que eu muito admiro, na página 1820. Não, deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu estou 46 e começa a ficar um pouquinho mais. A cabeça da minha cambilhema, tem uma dilema no corpo de fuzileiro, né? Mas eu vou ler para você um comentário que tem aqui na página da Bíblia Pentecostal. Depois eu vou ler Provérbio 12:2, né, que o Paulo, você quer assemblear no rosto, não mude, viu? Não procure se nossa convenção está mudando, José West está liberando a mulher dele pinta cabelo, vamos ficar naqueles primórdios que o Daniel Berg ensinou. Porque Deus falou sobre José Wellington já. Ele mandou a carta para ele e não me respondeu até hoje. Então, vamos ler o comentário que tem na página 1829. Tem que ter aqui. Que diz assim: sobre tudo que é puro. Fala assim. Que o versículo 4 de Filipenses 8 diz assim, que foi o que eu li. Aí diz assim: o crente, vou botar a crente, deve fixar a sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas e santas, etc. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus. E o livramento da ansiedade fica claro no versículo 9, que o Paulo diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazeis, e o Deus de paz estará convosco. Se assim fizermos, o Deus de paz será convosco. O resultado de fixar nossas mentes nas coisas do mundo será o quê? A perda ou a perca da alegria
da presença íntima e a paz de Deus e nossos corações sem proteção. Foi o que eu vivenciei. Eu sempre costumo pregar o que eu vi, porque minha vizinha aqui da esquerda não gosta de mim, já me falou, se ela ver esse vídeo, ela pode vir falar comigo, tem um coração maldoso. Eu estou orando por ela para que ela venha se arrepender e entregar a vida para Jesus. Né? Então, por eu falar essa verdade, as pessoas não gostam, porque lá em João diz que Jesus testificava que as obras das pessoas, ele era odiado, porque ele testificava que as obras do mundo eram mais. Lá em João, deixa eu ler para você aqui rapidinho, para eu ler esse versículo aqui, ele diz que eu vivo com Jesus. João 7,7 diz assim, Jesus falou: o mundo não vos pode odiar, porque naquela época os apóstolos não estavam ainda denunciando o pecado, mas ele, ou seja, o mundo, que é os crentes mundanos, os crentes carnais, me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são mais. Quando um pastor compromissado com o evangelho como eu sou denuncia o pecado, né, do mundo, tem um crente mundano, como os crentes de Corinto eram carnais, ele vai ser odiado, porque hoje em dia os crentes, irmão, as mulheres ímpias não querem que os pastores denunciem o pecado delas. Elas usam aquele versículo de Mateus: pastor não pode me julgar. O julgar aqui seria censurar o erro dele. A Bíblia diz que nós temos que julgar sim. O próprio versículo 5 explica isso. Deus condena nós a julgar as pessoas, juízo temerário, quando nós não somos irrepreensíveis naquele ponto. Aí você pode com o pecado, vamos supor, o cara lá adulterou, aí Deus perdoou ele. Quer dizer que ele não pode mais, a esposa perdoou, voltou para ele, aí aquele pastor não pode disciplinar um irmão que viu adultério, porque ele já perdoou o pecado. O pastor era um assassino, ele não pode aconselhar, dizer, olha, o cara que é assassino vai para o inferno, se Deus perdoou ele. Né? O pastor lá discutiu com a esposa, aí pediu perdão para a esposa. Ele não pode aconselhar um casal, dizer, ó, cada brigando, irmãos, você não pode continuar brigando, porque ele já fez aquilo ali, mas Deus perdoou. Então esse é um acordo do inferno, para não ter, as pessoas não terem os seus pecados denunciados. Ele diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Deus levanta, tem dom de exortar sim, né? E nós temos que denunciar o pecado, nós temos que ser irrepreensíveis naquilo. Então aqui, esse comentário diz que a mulher de Deus, a mente dela é pura, ela não tem maldade no coração, ela não suspeita mal das pessoas, ela não fica aí olhando para as pessoas e pensando coisa ruim, porque a mente dela é cheia das coisas de Deus, entendeu? Então, para concluir esse tópico aqui, falei do falar, do ouvir e do pensar da mulher de Deus. Vou ler aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 2. Essa parte, pelo que eu estou vendo aqui, o vídeo realmente vai durar aqui umas 2 partes. Já estamos em 47 minutos. Provérbio, capítulo 12. Vou ler aqui. Deus tem me dado muita mansidão. Eu tenho aprendido com o evangelho de Caramuru, é realmente um homem de Deus. É muito esclarecedor, os ensinos dele no portal EBD. Você não deixe de assistir. Eu estou aqui bajulando o irmão, mas nós vamos dar honra a quem tem honra. No Ministério do Belém, realmente ele tem um conhecimento profundo. Então nós temos que valorizar os servos de Deus que pregam a palavra. Então, Provérbios 12, versículo 2. Diz assim, ó: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Aqui, quando fala do homem, ele fala no sentido genérico. Pega a mulher também. Então, eu parafraseando, eu diria assim: a mulher de bem alcançará o favor do Senhor, mas a mulher de intenções e pensamentos perversos, Deus a condenará. Então, você que é mulher mundana, já fazendo uma alusão aqui, você que só pensa a maldade dos seus irmãos, das pessoas, dos servos de Deus, diz que Deus vai te condenar, vai para o inferno. Você que é mulher falsa, que pede maldade das pessoas, se arrependa. E você que é mulher que tem um coraçãozinho puro, isso aqui você vai ficar bonito. A mulher de Deus, ela tem um coração puro, não pensa a maldade, porque os pensamentos dela são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós temos que entender que essa característica aqui do pensar, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Diz que a mulher ímpia, a crente falsa, ela é pior do que a perdida. Eu digo que quando eu vou falar da mulher falsa crente, eu vou explicar, vou colocar uns exemplos de pessoas que eu vivo isso, né, com pessoas aqui, mesmo da minha rua, outras pessoas que já passei, e eu tenho que vai exteriorizar as experiências que eu passei para pregar o que eu vi. Né? Então, a mulher cristã, ela não tem intenções de perfeição no coração. Agora vamos falar do vestido adornar. Eu fiz alguns vídeos, tem aí uns vídeos que eu fiz sobre eu condenando as obras infrutuosas das terras, porque para eu condenar, eu tenho que julgar primeiro. Para você que é leigo no direito, quando alguém pratica uma ilicitude, o cara matou alguém, ele cometeu uma antijuridicidade. Então o Estado, através da polícia militar, prende o cara em flagrante delito, com a prática, ele é encaminhado para a delegacia de polícia, é feito um inquérito, né, se a morte tiver esclarecimentos ou tiver os fatos se for esclarecido, o delegado tem um relatório sucinto, aí ele encaminha para a justiça. Lá vai apreciado por um promotor, que vai oferecer denúncia, o juiz recebe ou não a denúncia, as audiências preliminares, e depois nós vamos ter o que? Audiência de instrução e julgamento. Então, baseado na lei, o juiz vai julgar, ele vai ter direito à defesa, o promotor lhe acusando, e o juiz vai dar uma sentença, que é o chamado de sentença de mérito. O juiz vai condenar aquele dia a tantos anos de prisão. Então aquilo ali ele foi condenado a tão. Tem os recursos, enquanto não transitar julgado, não esgotar os recursos que vai até a nossa corte máxima, que é o STM, o Supremo Tribunal, o STF, Supremo Tribunal Federal, nossa corte máxima, o caboclo vai continuar preso enquanto não houver uma sentença revogatória ou reformulatória daquela sentença que ele tomou. Então, eu tenho a lei, que é o nosso Código Penal, eu tenho o juiz que julga, baseado na lei, e eu tenho uma condenação. Então, por isso, para nós condenar as obras infrutuosas das trevas. E nós, para condenar, temos que julgar. Então, esse argumento satânico aí, usado fora do contexto, né, de Mateus capítulo 7, versículo 1, que não pode julgar, não subsiste a uma análise exegética da palavra de Deus do versículo 5 de Mateus 5. Então nós temos que julgar sim. Então aqui nós vamos sobre a vestimenta. Então eu já falei sobre essa parte de vestimenta, tendo que não falei, eu tenho que falar, porque exatamente é no vestir da mulher que vai exteriorizar o que está no coração dela, no que está no pudor. Né? Então eu escrevi aqui o seguinte: no vestir e no adornar. A mulher cristã verdadeira, em todo tempo e momento, se veste com pudor e modéstia e se adorna com simplicidade. Nunca adota o modo despudorado, indecente, imoral de vestir-se das falsas crentes e mulheres ímpias, mesmo sob qualquer justificativa ao trabalho. Trabalho nenhum justifica uma mulher usar vestes imodestas. Certo que se você alegar convicção religiosa, o patrão é obrigado, eu sou contra a mulher trabalhar nesse contexto está aí, um trabalho que vai forçar a mulher a andar, como vem por casa da mulher, ela sai toda apertada, shortinho, mostrando o formato do bumbum dela e da perereca. Você que é mulher cristã, santo de Deus, ore, não se deixe fagocitar por esse sistema maligno, que ele fagocita, ele engole, envolve no sistema. Não tem que trabalhar não, nada justifica, porque eu tenho uma certa cidadã aqui, né, que ela bota as calças malditas, as bermudinhas sem vergonha, né, não justifica isso, que tem a mulher ímpia, ela ouviu a foto da mulher ímpia no trabalho dela, a mulher de saia ímpia e ela entra com a calça apertada, quer mostrar o mesmo formato, porque não é mais salva, quem falsa. Então aqui eu vou ler os textos que vão ratificar isso aqui, né? Tem o meu vídeo lá sobre conselho para as mulheres cristãs e mundanas, que tem no meu canal no YouTube, Pastor Donato 100, né? Eu vou ler isso aqui para nós concluir essa parte, primeira parte do vídeo. Eu estou falando das características e identidade
de uma mulher cristã verdadeira. Para você que é cristão, reforçar esses elementos. Você que não é cristã e é perdida, então a mulher crente é assim, vai ver que não bate, é tudo o oposto da mulher crente, da crente falsa e da mulher perdida. Vou ler em Timóteo 2, 9, uma parte muito conhecida da Bíblia, que é sobre o vestir e o adornar. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9. Olha como nos diz. Diz assim, eu comentei até um pouquinho sobre esse texto. O tema diz assim, os deveres, que não diria esse dever é aquilo que é obrigado a fazer. Que ele não está pedindo, está mandando. Os deveres das mulheres cristãs. O Paulo fala assim, ele pega do homem acolá, orienta ele sobre aqueles parâmetros no capítulo 2, do 1 até o 8, ele fala assim, que do mesmo modo as mulheres se vistam ou ataviem, como está aqui na Bíblia, em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouros, ou pérolas, ou vestido precioso. Aí o 10 diz assim, mas com boas obras, aí, entre parênteses assim, como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus. Né? A crente falsa, ela não faz profissão de servir a Deus. Ela pode carregar a Bíblia, né? Mas ela não faz. A perdida está fora. Então aqui o Paulo está falando sobre vestir. Pastor, mas as feiras usam aquele vestidão, beleza, elas usam sim. Mas elas adoram mais escultura, transam com os padres, que os padres estupram ela. Nos conventos eu sei disso, o testemunho da irmã Charlotte fala muito disso. Né? É um conjunto aqui, eu estou elencando um dos aspectos que vai exteriorizar o que está no coração de uma santa mulher de Deus. Eu não estou falando de tudo. Eu estou falando de um dos aspectos. Eu estou falando da vestimenta. Vocês observaram o nosso país há uns anos atrás. Eu tenho 46 anos desde pequeno, sou evangélico. Eu tive o privilégio de conhecer como é que as mulheres crentes se vestiam antigamente. Tanto as batistas como as presbiterianas, metodistas, congregacionais e as assembleanas. Onde eu nasci, no interior, só tinha a Assembleia de Deus. Depois eu conheci a Igreja Batista da Fé, a esposa do pastor Bruce Lansford, que o Senhor tem, está no céu. Era um vestidão lá no meu contrato. Eu nunca vi aquela mulher de bermuda indo para a praia, calça comprida, roupinha apertada. Nunca vi os contornos das coxas dela, da parte da genitália dela da frente, os termos, estou falando aqui em linguagem técnica, e os seios dela. Era com pudor e modéstia. Hoje, eu vi e vejo, dá nojo. Aqui perto da Igreja Batista Mundial Pentecostal. Já botei umas cartas lá, né? Nojo. Eles têm mudado um pouquinho. Eu já coloquei uns cartazes, botei lá em frente umas placas que jogaram no mato. E já estão mudando para melhor. Né? Fala largar essa porcaria dos brincos, os batons e os cabelos pintados. Mas ano passado, até junho mais ou menos, dava vergonha aquela menina vestirem. Calça jeans apertada, que essa calça de maldita, que é desbotada, que ele foi forrado no inferno. O Espírito de minha amiga revelou isso aqui. O bumbum da menina toda protuberante. Disse, será que a mulher não tem vergonha na cara, meu Deus? Dizer que é uma serva de Deus, andando, vão olhando, comendo ela com os olhos ímpios. E vem dizer para mim que a maldade está em quem olha? Não está, não. A maldade está em quem se veste, porque quando fala maldade é o mal, é a lascívia, é o pecado de lascívia, é a sem vergonhice, é a vontade de exibir o corpo, é a falta de pudor, a falta de vergonha na cara. Porque eu lancei um desafio aqui no vídeo meu, desafiei todos os pastores do Brasil. Você pode ter o conhecimento do mundo, presbiteriano, metodista, batista, se você provar para mim que não é pecado, não causa ojeriza a Deus, não leva o homem ímpio a pecar, cobiçar o corpo da mulher. A maneira de uma mulher que eu vi aqui na Igreja Batista, que qualquer igreja, porque igreja tem uma. Para mim só uma igreja. Né? Como eu falo aqui, eu falo os salvos e salvas que andam de acordo com a Bíblia. Para mim só uma igreja. Quando eu falo de igrejas, eu também me refiro a nós individualmente, porque eu sou a igreja. Então, um desafio, lancei um desafio para qualquer pastor me provar na Bíblia, a luz da Bíblia, eu quero, não é com coisa muda, é a luz da Bíblia.
que não cause escândalo, uma mulher de qualquer denominação botar uma calça comprida, como eu vi nessa igreja batista aqui, mundial, igreja batista mundial pentecostal, porque Pentecostes não tem, que o Pentecostes gera na pessoa santidade. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu larguei novela, toda essa porcaria que eu fui filme banho e tudo, o Senhor me libertou, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, fui coberto. E a primeira ação do Espírito Santo num cara que é batizado é ir separar ele para o serviço do médico. Tudo que é nojento ele tira. Comigo, eu vivi essa experiência. Então vocês desafiando os pastores do Brasil, me provarem que não é imoral, que não é indecente, que não desperta o sexo, a masturbação, não deixa o homem com o pênis duro, excitado, ele vê o formato de uma perereca de uma menina com a Bíblia debaixo do braço, em pé. O cara vai na igreja batista aqui, mundial pentecostal, chega lá, vai ouvir a palavra, né? O cara é um tarado, chega lá, dá de cara com aquela menina vestida, cantando guitarra, com aquela perereca dela trufada. Quando ela vai subindo com aquela bunda protuberante para os homens olharem, o seio aparecendo aqui, como é que o diabo vai pegar aquela mulher? Não é um instrumento de Deus. O diabo vai pegar aquela mulher e vai incitar a cobiça, pensamentos ruins, pensamentos maldosos, pensamentos lascivosos, imorais, indecentes, de sexo, na mente daquele perdido. Porque os cristãos não têm esse pensamento, não. Que referencial esse perdido vai ter se a mulher dele se veste do mesmo jeito? Hein, pastor? Eu quero relançar o desafio. Me prove, vocês podem fazer madrugada do careo, como é que faz na igreja batista, eu já fui 10 anos na igreja batista, vocês podem sair pelas favelas, tudo, mas o corpo de vocês contradiz o pudor e a modéstia que Paulo fala aqui no versículo 9, no capítulo 2 de 1 Timóteo, meus amados. Vocês foram enganados pelo diabo, vocês vão para o inferno. Digam para mim que não vai por causa do pecado da lasciva. Por que o pastor vai? Porque vocês avaliam, dizendo sem base bíblica, que isso não é um cara pegado, não estimula. Eu já fiz pesquisa na rua, pesquisei por várias pessoas, eu não perguntei para quem é esse pastor, eu fiz a pergunta para esse meu amigo, me responde uma coisa aqui. Você vai na igreja, chega lá, a mulher de calça comprida apertada, sobe lá no altar, eu fiz uma situação, expus para eles uma situação real do que eu vivi, né, que eu vi na igreja. Chegava na igreja, não falei nomes. Aí chega lá, tá lá o cara com 20 anos, nunca casou, os hormônios a mil. Aí olha, a mulher tá subindo para cantar lá em cima, que nessa igreja batista aqui, mundial pentecostal, não soube no altar lá. Eu parei assim para ver. As nadas da mulher toda protuberante com aquela calça jeans, aquele bumbum protuberante desbotado. O cara tá ali doido, que olha para aquele bumbum protuberante, ele não vai pensar em Deus. Ele não vai pensar em humildade. Ele não vai pensar em pudor. Vai pensar, puxa que bumbum. Porque o homem brasileiro pegou, foi a pesquisa da pastor da igreja batista mundial pentecostal. São tarados com bumbum, coxa e frente da pereca e os seios. Aí você já perguntei dos caras. Aí, isso é ornamento da doutrina de Deus, é ornamento da doutrina do diabo. O cara vai para aquele bumbum, aí ela vira de frente, tá lá a pereca da menina tufada, inchada, toda modelando as coxas da mulher. Aí o cara vai olhar para aquilo, que de Deus algo ele vai sentir? Vai ficar tarado. Pergunta para o ímpio, ele diz assim, responde para mim com seriedade. Aí vai cantar o hino, até bem de perto e não de longe. Mentira, que Deus é de perto e também de longe. Então, não adianta ter nome de batista, de assembleia, metodista, mas o pastor que avalia a pouca vergonha, a mulher que se veste assim, bermuda, calça jeans, calça comprida, é serva do Satanás. Eu desafio aqui.